Olá, ouvintes da Rádio Desk. Estamos aqui para mais um programa Educação Sexual em Debate, que nesse ano comemora seu 10º aniversário. Hoje estamos com a Lígia Moreira Sena, doutora em saúde coletiva, do portal A Cientista que Virou Mãe. Lígia, mais uma vez, seja bem-vinda ao nosso programa. Gostaríamos de lembrar aos nossos ouvintes que esse programa é um projeto do Centro de Educação à Distância, SEAD, em parceria com o Centro de Ciências Humanas e da Educação, FAED, ambos centros da Universidade do Estado de Santa Catarina, o DESC, e também que essa ação pertence ao programa de extensão, formação de educadores e educação sexual, interface com as tecnologias, etapa 10. Caso você tenha alguma dúvida, sugestão ou pergunta, é só enviar um e-mail para edusexemdebate@gmail.com ou para o nosso WhatsApp, código de área 48 99600 2242, ou uma mensagem na nossa fanpage no Facebook, Programa Educação Sexual em Debate. A Lígia já esteve aqui no programa, né, Lígia? E conversou conosco. Vamos relembrar aos ouvintes da sua formação e um pouquinho sobre a plataforma Cientista que Virou Mãe. Vamos lá, eu sou doutora em saúde coletiva aqui pela Universidade Federal de Santa Catarina. Sou também doutora em ciências, também pela Federal de Santa Catarina. Sou mestre em psicologia e educação, psicobiologia, pela USP de Ribeirão Preto, e sou graduada em ciências biológicas. Eu sou bióloga e há 2 anos eu estou à frente da plataforma Cientista que Virou Mãe, que na verdade tem 6 anos, mas há 2 anos ela é uma plataforma colaborativa de informação voltada para mulheres mães e para demais interessados em maternidade e cuidados com a infância. Então hoje nós somos mais de 40 escritoras, todas mães e todas experts nas áreas que produzem conteúdo. E as informações que a gente produz são totalmente a parte de influências de mercado, porque nós não aceitamos patrocínios de empresas. Então isso faz com que a gente produza uma informação que não está vinculada a outro interesse a não ser fortalecer e empoderar as mulheres que são mães, ou as mulheres que querem ser mães, ou mesmo as mulheres que não querem ser mães, que essa também é uma bandeira nossa, defender a autonomia das mulheres, para que elas não sejam vistas como apenas sua finalidade biológica, para que elas possam ter autonomia para escolher não ser mãe também. Então a gente produz conteúdo para mulheres de maneira geral. Exato. Lígia, no dia 19 de maio, agora desse nosso ano de 2017, foi publicado na plataforma um texto sobre mães estudantes, escrito pela jornalista Fernanda Vicente, uma das colaboradores da plataforma, das colaboradoras. O texto, ele iniciava com uma pesquisa realizada pelo Ministério da Educação em parceria com a Organização dos Estados Ibero-Americanos e Faculdade Latino-Americana de Ciências. Mostrou que questões familiares, como trabalho e gravidez, são 3 principais elementos que afastam as jovens brasileiras dos estudos. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre essa questão da maternidade e a escolaridade dessas mulheres? Posso. Aqui no Brasil, essa é uma questão bastante séria e complexa, porque as mulheres muitas vezes ficam grávidas no processo de educação. Ou elas estão no ensino médio, ou elas estão fazendo faculdade, e por conta da crença que as pessoas em geral têm sobre o papel da mulher na sociedade, todas elas são pressionadas a preterirem a sua carreira, a sua formação, a sua educação por conta da gravidez. Então isso já é uma pressão que vem das pessoas ao redor dessa mulher, da família, Ela não recebe nenhum tipo de apoio, são muito raras as mulheres que são apoiadas para continuar a fazer sua faculdade, a fazer sua formação estando grávidas. E quando os bebês nascem, a situação se torna estruturalmente muito séria, porque é muito difícil uma mãe com um bebê novo, com criança nova, conseguir se encaixar nessa estrutura rígida das instituições de ensino.
né? Então, estruturalmente não tem lugar para acolher essa mãe, né? As universidades não estão preparadas para acolher essa mãe. É direito dela estar na universidade, ao mesmo tempo que é direito dela garantir o aleitamento, se assim ela quiser, né? Como a Organização Mundial de Saúde orienta, por no mínimo 6 meses e até 2 anos ou mais. Então, embora existam essas orientações, a universidade, especialmente, ela não acolhe essas mulheres, né? Isso a gente está falando eu estou falando mais nessa questão de universidade pública. Com relação ao ensino privado, a coisa se torna mais difícil ainda, né? Porque a mulher tem gastos adicionais com a maternidade, tem gastos com a universidade, e aqui no Brasil a gente tem mais de 80% das crianças sendo cuidadas por mulheres. Então, existe essa questão também da ausência do homem, da ausência do pai na responsabilidade. Então, para os homens, o nascimento de um filho não tem esse impacto. Eles continuam com a sua carreira, com a sua formação, porque é visto de maneira assim, é como se fosse um consenso que o filho é daquela mulher. E acaba que os homens se eximem da sua responsabilidade, deixando para as costas da mulher isso. Né? Isso é um problema muito sério, um problema social e é um problema coletivo. E a universidade ela reproduz isso. A Fernanda Vicente, ela tem um projeto muito incrível, bastante pioneiro, que surgiu da vontade dela de apoiar mães. Ela não planejou esse projeto, ele surgiu ao ver ao redor dela a necessidade de apoiar as mães que iam fazer a prova do Enem. Porque muitas delas deixavam de ir no dia da prova porque não tinham com quem deixar as crianças. Né? Então, veja, elas já eram excluídas antes mesmo de entrar na graduação. E aí ela criou o Mães no Enem, que depois evoluiu para Mães no Enem e na universidade. Então, ela formou uma rede de apoio, uma rede de acolhimento para cuidar dessas crianças de maneira carinhosa e respeitosa, para que as mulheres fossem fazer suas provas do Enem com tranquilidade. E depois ela ampliou para que essas mulheres dentro da universidade fossem tendo mais condições de permanecer, porque há o desafio de entrar, mas o desafio maior ainda é continuar. Exato. Porque como que você estuda para a prova, sendo que o seu bebê ficou a madrugada toda acordando? Quando ele fica doente, quem que cuida? Né? Então tem toda essa falta de suporte estrutural mesmo, assim, né? É uma coisa que exclui as mulheres da formação. Isso é uma desigualdade de gênero muito grande. Então, aqui na Universidade Federal, eu tive 2 experiências, né? Eu fiz o meu primeiro doutorado solteira, sem filho, e fiz o meu segundo doutorado com filho. Os 5 anos do meu último doutorado foi com um bebê pequeno. Minha filha tinha menos de 1 ano quando eu entrei. E, quer dizer, ela cresceu com a mãe dentro da universidade, né? Eu sou uma exceção, porque eu fui muito bem acolhida pelo Departamento de Saúde Coletiva aqui. Eu tenho uma foto que me emociona muito, que é um dia que eu estava extremamente atordoada, cheia de trabalho, cheia de avaliações, e a minha filha veio comigo para a universidade, e um antigo reitor, que é do Departamento de Saúde Coletiva, me viu com a minha filha lá. Ele nem me perguntou, ele viu assim, meu estado de angústia. Ele simplesmente pegou minha filha, que era muito pequenininha, estendeu uma rede na sala dele. Ela ficou ali com ele, enquanto eu estava do lado estudando, e aquilo foi assim, de um fortalecimento para mim, que me mobilizou muito, porque eu sei como isso é raro e as outras mulheres não contam com isso, porque os professores não estão preparados, os docentes não estão preparados. E a gente tem inúmeros casos aqui dentro da UFSC de exclusão sumária das mulheres, de docentes que são... Não gosto nem da presença da criança pequenininha dormindo junto com a mãe. E pede para sair, pede para sair. Então, veja, um docente que tem um papel mais do que educacional, tem um papel social, está formando pessoas, está dando exemplo, com uma atitude dessa excludente, né? E os alunos também não têm essa consciência de que é preciso acolher essa mulher com essa criança, porque a sociedade acha que o filho é da mãe, que a responsabilidade é da mãe. A gente tem que parar e se conscientizar de que as crianças são nossas. Exato. Elas são a garantia de que a gente vai ter um futuro minimamente decente. Então, se você estiver na rua e estiver vendo uma criança sendo agredida, você vai simplesmente passar batido e não atender porque a criança não é tua? Não, é um problema teu.
né? Então, os alunos da graduação especialmente, que estão se formando, eles precisam ter essa consciência. Ah, mas criança faz barulho, criança corre, sim. Criança faz barulho, criança corre, todo mundo que é adulto também já passou por isso. Porque não tem ninguém, eu pelo menos não conheço ninguém que tenha se tornado adulto sem passar pela infância. Não. Criança é assim. Então, o que a gente precisa fazer? Olhar com empatia, né? Tentar minimizar aquilo, ajudá-la, criar momentos de entretenimento. E não precisa uma estrutura dentro da sala de aula, não. Precisa olhar para a criança com cuidado, com gentileza, levar lá os seus giz de cera, suas folhas, seus brinquedinhos, orientar essa criança antes. Olha, você vai para a faculdade com a mamãe ou com o papai, enfim, como é mais raro com o papai, mas com a mamãe, vai ter momentos que você não vai poder fazer barulho, mas assim, a mamãe te leva a caminhar, os amigos da mamãe também te ajudam. Se a gente tiver esse olhar empático, as dificuldades dessas mulheres diminuem muito. Uma coisa mais profunda e bastante necessária de enfrentarmos essa questão e fugirmos disso é o direito que parece que a lei já garante, que instituições, não sei se é só para empresa, para o quê, mas eu acho que é mais, que tem X mães prováveis no seu quadro, seja de funcionários ou alunos, que tem a creche, direito à creche. Nós estamos, acho que, infringindo a lei, além de fechar os olhos para as necessidades que você está falando, estou pensando aqui. Agora a nossa diretora de extensão olhou para isso, a nova diretora, e viu a necessidade, e nós temos uma sala 113, que é a sala dos docentes, não é aquela mais uma, com sofá, ela colocou à disposição para as mães que precisam amamentar. Então começou ali, e a UDESC não está imune, não. Já passamos, não vamos nominar, casos de a criança, as pessoas virem dizer, nossa, como é que eu faço? Hoje eu tenho que estar na aula, eu dou aula de uma matéria chamada Educação Sexual, que é muito característica, às vezes trazemos bonecos sexuados e outras coisas, e veio a criança. Então a gente tem que adequar aquele dia o linguajar, a situação, e ela foi muito engraçada. A gente roda e ela ficava deitada no chão, brincando, e depois pegou a boneca. Eu falei para mães que posso deixar ela manusear a boneca, ela brincou e tal. Então, é uma falta de sororidade. Inclusive porque a maioria das nossas alunas são mulheres. Exato. Entende? Teria que ter um círculo de proteção para aquela criança, e um dia que a mãe trouxe, porque não teve alternativa, você se adequa, né? E quando a gente fala em sororidade, a gente fala assim do olhar que as outras mulheres precisam ter, mas a gente pode falar também de responsabilidade social, porque os homens também precisam olhar para isso. Eles não podem simplesmente falar, essa situação não me diz respeito, né? E outra coisa que precisa é ser mais do que iniciativas individuais, ser uma decisão estrutural, política da universidade. Os departamentos precisam colocar isso na pauta no início do ano, no início do semestre, como que nós vamos acolher possíveis mães estudantes. Isso tem que estar na pauta, não pode ser assim. Por exemplo, a professora Tainá Castro, museóloga, né, aqui da UFSC, muito minha amiga também, inúmeras vezes já me contou que ela deixou seus afazeres para poder cuidar de crianças, filhas de alunas, para que essas mulheres pudessem estudar. Se ela não tivesse feito isso, essas alunas talvez tivessem sido excluídas desse processo. Mas não pode ficar na mão de uma pessoa, né? Uma carga, tem que ser uma decisão estrutural. Aqui na UFSC, a gente tem a Luana Mendonça, que é uma estudante de psicologia, bastante ativista pelos direitos das mulheres, e ela, com um coletivo de outras mães, criou o coletivo Mãe Estudantes UFSC. Né? Elas tiveram algumas conquistas políticas, elas trabalham na construção de uma rede de suporte, e ela me informou ontem que a última conquista foi conseguir na universidade, na UFSC, atendimento psicológico específico para essas mães estudantes da UFSC. É preciso acolher essas mulheres. É um desafio muito grande. A gente tem que olhar, sabe, são tantas novidades com a chegada de uma criança. Imagina quando você está dentro de uma universidade. É muito difícil. As pessoas ao nosso redor têm que olhar para isso com empatia. Eu não teria conseguido fazer o meu doutorado agora em saúde coletiva, que foi sobre a situação das mães, né? O impacto da violência sobre as mulheres, se eu não tivesse uma rede de apoio composta pelo pai da minha filha,
né, que via com muita naturalidade esse negócio de que eu tenho que sair para estudar. Os homens não fazem isso? Então, por que as mulheres não podem fazer? Então, eu só pude fazer isso porque eu tive uma rede de apoio composta pelo pai da minha filha, por muitas amigas ao meu redor, pelo próprio corpo docente do Departamento de Saúde Coletiva. Eu jamais tive nenhum tipo de constrangimento. Pelo contrário, meus colegas muito empáticos. Tive momentos de estar ali numa aula e a minha filha no colinho de alguém. Então, isso, veja como a gente já muda o futuro. Porque essa criança que é bem acolhida dentro da instituição de ensino, ela aprende que é assim que funciona. Ela não aprende que a regra é a exclusão. Então ela cresce com esse valor. Lá na frente ela vai fazer a mesma coisa. A minha filha mesmo, pequenininha, já acolhia os bebezinhos que chegavam porque ela via as pessoas fazendo isso com ela. Então a gente tem que parar com esse... Nós estamos num momento muito difícil, né? Esse momento agora é um momento muito desafiador. Cada vez pior. As pessoas estão se comportando de maneira muito exclusivista, individualista, excludente. A gente está com um processo de destruição de políticas públicas que acolhiam pessoas. Mas a gente também tem que parar de responsabilizar a política pública e pegar por uma decisão pessoal. A gente tem o poder de mudar o nosso entorno. Se eu sou uma mulher que tenho essa visão com crianças, entrou uma mãe com um estudante, eu vou fazer muro de proteção nela. A gente tem que tomar essa atitude. Um professor pediu para excluir da sala, se imponha também. Sai, né? Sai todo mundo. A decisão que afeta uma, afeta todas. Afeta todos. E uma coisa que teu caminhar mostra, e que está sendo em alguns blogs, em alguns lugares, é desromantizando a questão de ser mãe. Exato. O pós-nascimento é terrível, o relacionamento, você se ajustar com pós-par, tudo. E o pessoal acha que dura meses. Não, dura às vezes 2 anos. 2 anos ou mais. Até pensa, você tinha uma vida, aí chega um ser que a sociedade já interpreta como sendo teu. A maior responsabilidade de uma vida é formar outro ser humano. Você já tem que se adequar. E o corpo e tudo. Biologicamente, fisiologicamente, você quase não dorme. E... Privação de sono equivale, não tenho os dados exatos, mas privação de sono equivale a não sei quantos copos de álcool. Então é como se você estivesse constantemente alterada, né? Então essas questões precisam ser levadas para a sala de aula. Gente, para quem está sintonizando agora a Rádio 10, que estamos aqui no programa Educação Sexual em Debate. A convidada do programa de hoje é a nossa parceira, colega e grande amiga aqui, a Lígia Moreira Sena, do portal A Cientista que Virou Mãe. A gente, professora, teve também uma colega que tem uma filha que estudava na UFSC, né? E que também teve um caso, né? Que ela desistiu de algumas matérias porque o professor não... Ela foi muito maltratada. Muito maltratada. Foi. E dependendo muito do próximo, lugar... mas ela foi bem guerreira, mas você tem que lutar pelo teu direito de estar lá com tranquilidade, né? Ô Lígia, a diferença do impacto da maternidade e da paternidade em relação aos estudos, segundo a pesquisa, né, que está relatada no site, é enorme. Então, diante de todos esses dados alarmantes, um questionamento nosso é inevitável. Como é que a gente pode mudar essa realidade? Já deu várias pistas aí, mas vamos organizar essa ideia de... Eu vou começar por política pública, porque a gente está num estado aqui, Santa Catarina, que tem sido muito pioneiro em formulação de leis que garantem o direito da mulher e da criança de estar em determinados lugares. Então, por exemplo, a lei que garante o direito da criança de ser amamentada em qualquer lugar foi originada aqui, é catarinense. Né? A lei contra a violência obstétrica, que é aquela violência que a mãe passa durante o nascimento do filho, também foi originada aqui. Então a gente já tem um histórico bacana nisso, porque a gente tem alguns deputados, algumas deputadas que são mais progressistas e que olham para as pessoas e veem essas necessidades. Por que não uma lei que garanta o direito da mãe estudante estar na universidade com aquela criança pequena? Né? Aí a gente tem aquele questionamento, puxa, será que a gente precisa fazer uma lei para uma coisa óbvia? Infelizmente, a gente precisa fazer lei para uma coisa óbvia. Porque enquanto a gente interpretar isso como não necessário, a gente vai estar deixando mulheres fora da graduação. E isso é injustiça, isso é desigualdade de gênero. Nenhum país tem condição de crescer enquanto pessoas forem mantidas à parte. Né? Então a primeira coisa é essa coisa de vamos fazer lei, divulga essa lei, chama as mulheres mães, vira e mexe ocupam a Assembleia Legislativa.
a Alesc, para garantir que aqueles deputados que estão ali vão olhar para elas e vão se sentir acuados para poder votar uma lei, botar uma lei em pauta, porque às vezes fica na gaveta. Né? Então a primeira coisa é essa. A segunda coisa, que é muito próxima a todo mundo, é pegar essa causa pra gente também, como pessoas, homens especialmente, os garotos especialmente, os jovens especialmente. Tem que parar com esse negócio de ser o isentão. Não tem nada a ver com isso. Muita gente fica posando aí de muito desconstruído, muito cara, muito desconstruído, muito militante, com uma fala muito socialmente engajada, e não olha para a mulher que está do lado dele na carteira da universidade, que precisa daquele apoio também. Ou até não olha em casa. Ou a sua mulher em casa. A própria, Olha, isso me deixa uma revolta. A outra coisa é isso. Cadê os pais? A gente tem um coletivo mãe estudantes. Essas crianças não nasceram por geração espontânea. A mulher não ali meditou, ficou grávida, né? Todo mundo sabe disso. Exatamente. Mas cadê esses pais? Por que não há um movimento de pais também? Cadê esses homens assumirem os seus filhos e lutarem também pelo direito deles estarem com eles também, né? Porque é muita sobrecarga para a mulher. A gente também tem que lutar para que esses homens assumam também, para que essa mulher possa estudar de maneira minimamente digna e decente, né? E a rede familiar? Você sabe que, só rapidinho, porque é um lembrete não só na graduação. Na pós-graduação, como orientadora, né, já tem um número suficiente para não permitir identificações, é muito sofrido a pessoa que esteja grávida ou esteja parida e com a criança e para escrever uma tese e aquela criança é dela. Quer dizer, Exato. Não tem, e com uma rede familiar razoável, mas em último caso é a criança que tem que preponderar com a mãe, e a mãe que adia seu estudo. Eu arrisco dizer que na pós-graduação a crueldade seja ainda maior. A crueldade. Por causa do discurso que lá é muito mais Isso. engajado, entre aspas. E por conta também dos critérios de produtividade das agências que avaliam, CAPES, CNPq, né? Você tem que produzir muito, você tem que publicar muito. E as pessoas veem as crianças como fardos, pacotes pesados que as mulheres carregam. Então, veja a visão que a gente tem da infância. Quais são as palavras que normalmente as pessoas usam para falar de uma criança? A pestinha, né? Como é que a gente fala aqui em Santa Catarina? O fio desencapado. Né? Veja uma criança que cresce ouvindo isso sobre ela. É um encosto, uma coisa pesada. Pesada. Né? Então, quando você diz veja a criança, a gente está dizendo veja o futuro. Exato. Porque você alimenta. Eu sempre brinco, a gente teria na brincadeira triste, chorando junto. Você vai ser generoso e fraterno e educar melhor, até por egoísmo. Se você quiser ter um futuro Exato. como adulto... Por sobrevivência. Por sobrevivência. Então, é triste isso, mas é verdade. E agora tem uma coisa que andou tentando crescer, mas a gente está fazendo um muro de contenção com bastante sucesso. E isso é uma conquista também das mulheres mães. Vejam, cadê os pais de novo, né? São muito raros. Tem um tal de um negócio chamado Child Free. Que eu tenho o direito de não ter criança por perto. Eu tenho uma notícia. Você Aquela não avião, tem né? direito. Porque o mundo não foi feito para você. Você não quer ver criança por perto? Fica na sua casa, sabe? Baixa uns filmes, Que fica nem na já sua tentaram casa. fazer em avião. Sabe assim, Como é que num avião, essa num violência, ônibus, né? Esse movimento. Ele não quer crianças num entorno de tantos graus dele. Então, compre a primeira classe Alguns inteira do restaurantes, avião, não acha? E o pessoal usa aquela justificativa, mas criança incomoda. Eu digo sem nenhum Criança problema. vive. Os maiores incômodos que eu tive na vida, com adultos. barulho, com... Uma educação. Foram dos adultos. Foram adultos ali, fazendo algazarra e tal. Quando eu vou em restaurante, às vezes eu olho assim, as mesas estão num alvoroço, não tem uma criança por perto. Então, é muito cômodo você ficar culpando a criança. Porque, assim, a criança é uma questão que nos desestabiliza. Porque a criança não tem filtro. Ela fala o que ela quer falar, ela faz o que ela quer fazer. Ela nos diz... O mundo é muito higienista. Né? Assim, tem que ser assim, não pode sair do script. E não, o mundo não é assim. O mundo é cheio de imprevistos. A gente tem que saber lidar com isso. E, Olívia, vocês no portal, vocês recebem bastante relatos aqui das estudantes? Ai, que bom que você falou isso. A gente recebe pouco até perto do que poderia receber. Então, também quero colocar aqui e me colocar pessoalmente.
se você é uma mãe estudante das universidades regionais aqui, seja o UDESC, seja a UFSC, sejam as universidades de ensino privado, e você sofreu algum tipo de discriminação, violência, porque tem um filho ou uma filha e precisa ir com ele para a instituição, conta pra gente o relato, manda o relato que a gente publica, porque tem que falar. Ah, mas eu tenho medo de sofrer represália. E você tem razão, porque você vai sofrer. Então a gente muda o nome, sabe? A gente muda o nome, muda o teu nome. Mas tem que falar, porque enquanto fica nessa coisa oculta, parece que tá tudo bem. E aí a universidade posa de grande estabelecimento de ensino, enquanto tem gente sofrendo lá dentro. A UFSC tá passando por um momento muito difícil. Eu falo mais da UFSC porque eu estive 9 anos lá dentro, mas a UDESC acredito que não esteja diferente, porque a gente está num momento tenso. Mas a UFSC está passando por um momento dificílimo, né, de completo massacre dos valores das pessoas. Gente, assim, não temos como sobreviver assim. Sabe, você não tem como ter uma vida minimamente tranquila se a gente estiver fomentando, estimulando essa animosidade, esse ódio. Não vamos sobreviver. Nem quem odeia, nem quem está sendo odiado. A gente tem que, por nós, nesse momento, fazer uma unidade de resistência. E quando eu falo resistência, não estou falando vamos lá para o enfrentamento, porque tem gente que tem esse perfil. Mas tem gente que não tem. O enfrentamento e a resistência também pode ser feito de uma maneira afetiva. Exato, respeitosa. Sabe? Gentil. Isso. A gente tem como fazer isso. O professor pediu, a professora pediu para aquela aluna sair. Olha, professora, isso não pode ser feito. Sabe, a gente tem um instrumento na mão muito poderoso que se chama celular com câmera. Filma. Sabe, você está sendo coagido, pressionado? Filma e mostra. Tenta coagir essa pessoa a não fazer isso de alguma maneira. A gente tem que, infelizmente, isso é extremo, né? Mas a gente tem que criar ferramentas e dispositivos. Então, mas para arredondar a resposta da sua pergunta, a gente tem que ter deputado e deputada engajado em fazer legislações que protejam essas mulheres, esses pais, porque eles existem, eles são poucos, mas eles existem, e essas crianças que precisam continuar acompanhando seus cuidadores. A gente tem que ter uma família que pare de culpabilizar a mulher, né? Porque, mas por que você ficou grávida então? Pensasse antes. Isso é de uma crueldade, de um egoísmo, porque geralmente quem fala isso também passou por essa angústia. Então, assim, vamos tentar cortar esse ciclo, né? A família é uma rede de apoio imprescindível. E os amigos, né? Eu penso assim, se a gente consegue se reunir às dezenas para tomar cerveja à noite, a gente consegue se reunir para cuidar dessas crianças também. A UFSC não tem uma creche que acolha todos os filhos de alunos. A gente tem que olhar para isso com um olhar, não, vamos exigir da universidade, vamos, mas também vamos criar outras alternativas, né? Cuidados coletivos, cuidados comunitários. Não adianta a gente depositar sobre a última ponta da estrutura toda a responsabilidade, a gente tem que ir fazendo também. Né? Isso é uma forma de participar da construção da comunidade. Tem que parar esse negócio de excluir mães estudantes porque elas têm filhos. Né? A gente age triplamente mal. A gente age mal para a universidade, para a sociedade, a gente age mal para aquela mulher, a gente age mal para essa criança. Então, eu acho que por todos esses lados a gente tem que atuar. Tu tá certo. Lígia, vamos falar de coisa... Vamos falar de coisa boa. Tem alguma novidade? Atualiza a gente. Bom, a gente tá, felizmente, o portal tá crescendo bastante, tanto em número de mulheres que estão escrevendo, quanto em número de pessoas que nos apoiam. Esse apoio pode ser feito tanto por assinatura do portal, quanto por apoio individual aos textos. E por que isso é importante? Né? Que as pessoas podem perguntar assim, mas já tem tanta informação na internet, mas tem informação que foi paga por aquela indústria de sabonete que não quer saber como é que está a sua situação de vida, ela quer te vender, né? E é importante também porque são as pessoas que sabem aonde o calo aperta que escrevem aquilo. Então são pessoas com vivência, com sentimento. Então não é uma informação desprovida do humano. A gente fala sabendo como dói, e a gente propõe alternativas. E a gente precisa de apoio para isso. Senão a plataforma não consegue. Hoje nós somos 4 pessoas na gestão, todas mulheres. Então isso já é uma coisa inovadora, né? Que empresa que tem, porque é uma empresa, é um portal de informação. Que empresa que só tem mulher trabalhando? Pelo contrário, é difícil, porque mulher vira mãe se ela quiser. Tem essa questão. Né? Mesmo que a mulher tenha feito a escolha de não ter filhos,
ela é sempre vista como um receptáculo. Isso aqui vai me trazer problemas trabalhistas. A mulher é vista como um problema. Lá com a gente só trabalha a mulher. E a gente não tem problema com isso. A gente já teve gestora, por exemplo, que... Gente, hoje eu não consigo, meu bebê tá ruim. Ok, a gente sabe como é. Então, a gente cobre. Não vamos morrer sem, sabe, a solidariedade. E a gente precisa de apoio para continuar. Então, a gente fez um evento agora, dia 22 de setembro, que eu imaginei chamado Conexões Entre Mulheres. Gratuito. Que eu imaginei que fossem umas 30 pessoas, umas 30 mulheres. Era apenas para que mulheres de diferentes áreas profissionais, não necessariamente mães, todas as mulheres, pudessem se apoiar. Olha, eu faço isso, preciso de tal coisa, troca cartão, troca contato. Eu achei que fossem 30 mulheres, foram mais de 200 mulheres. Sabe, isso mostra o quê? Que a gente precisa promover esses momentos de encontro entre as mulheres, especialmente nesse momento agora. A gente tem que estar junto. Exato. Esse é um recado que eu gostaria de deixar, assim... A gente tem que estar junto, a gente tem que fazer coletivos, a gente tem que se apoiar. Tem muita gente triste ultimamente, tem gente que está muito abalada emocionalmente por conta de a gente nada, e daqui a pouco vem uma onda e nos carrega, uma onda política e nos carrega para trás. Então, existe uma forma de sobrevivência que é vamos andar juntas, vamos estar juntas. Isso é uma forma de revolução também. Exatamente. Lígia, nossa meia hora mais rápida da nossa vida acabou de acabar. Muito obrigada pela tua fala. Eu que agradeço, pelas tuas palavras, pelas tuas considerações, as tuas intervenções, assim, bem pertinentes. Nosso programa agora está chegando ao fim. Eu gostaria de agradecer a tua presença, a presença da professora Sônia, da Marcinha, e dizer que... de agradecer aos nossos ouvintes e lembrar que o programa Educação Sexual em Debate, ele será reprisado agora na próxima quarta-feira, às 23h30, e você poderá ouvir os programas exibidos anteriormente na página do nosso Facebook, Educação Sexual em Debate. Nós vamos ficando por aqui e vocês continuam com a programação da Rádio Desk 100.1 FM, Florianópolis.